A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra, é uma grande satisfação mais uma vez poder estar aqui juntamente com os irmãos, que é onde assistir esta live, para transmitir mais um ensinamento no culto da família, O culto seria o culto de domingo, seria o culto da família. Os nossos pastores postaram lá no nosso grupo do WhatsApp, para que cada família possa fazer seu culto no seu lar, na sua casa, não é verdade? Então hoje é um culto com a família e eu quero transmitir uma palavra de ensinamento para o seu coração concernente à família. Mas nós vamos já estar iniciando, orando a Deus por este culto de ensinamento da palavra de Deus, e depois nós vamos estar louvando o hino de número 15 da nossa harpa cristã e o hino de número 83, e depois vamos estar também aí no final da pregação, louvando o hino da harpa de número 400 da nossa harpa cristã, tá certo? Então vamos orar ao Senhor. Vou colocar uma imagem aqui para nós estarmos orando, e logo após vamos estar dando início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Amado e querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Senhor, nós entramos na Tua presença, uma presença santa e gloriosa, para pedir, ó Deus, discernimento e orientação nesta noite, para que o Senhor venha, papai, penetrar nos nossos corações, nas nossas almas e nas nossas vidas, ó Senhor, nos ensinando, meu Deus, a adorar o Senhor, meu Pai, juntamente com a nossa família. Toma nas Tuas mãos nesta noite cada família, cada casa, cada lar, ó Deus, que há de assistir este vídeo, há de assistir essa palavra, este culto, meu Deus e meu Pai, direcionado à adoração ao Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, cuida da Tua casa, cuida dos Teus, cuida desta terra, cuida, meu Deus e meu Pai, daquilo, papai, que o Senhor criou, ó Pai querido, santo e eterno, que é o primeiro, meu Deus e meu Pai, instituição criada por Ti, que é a família. Pai santo e poderoso, eu peço nesta noite, Senhor, vá ao encontro das famílias, socorrendo, ajudando, meu Deus e meu Pai, nas aflições, papai querido santo, sustentando, guardando e protegendo nos dias maus, ó Pai. Eu peço nesta noite, encarecidamente, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Senhor, estenda Tuas mãos poderosas e entra, meu Deus e meu Pai, nos lares, fazendo a diferença nesta noite. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar louvando nesta noite o hino de número 15 da nossa harpa cristã, e depois nós vamos estar adorando a Deus na beleza da Tua santidade. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Ao céu, onde tem tido alguém, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu, e seu sangue perdeu
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, o hino de número 83. Depois vamos estar entrando para a palavra de Deus nesta noite. Louve juntamente comigo o hino de número 83 da nossa harpa cristã. Quero dar a paz do Senhor, nosso irmão Wesley, nossa irmã Débora, né, nossa pastora, pastor José Dias, nossa pastora missionária Hilda, né, a todos os irmãos que estão entrando aí nesta noite. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do soldado é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quando ele é Jesus, mas faça pela eu te ver, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos mares é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te ver, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te ver, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta hora, né? Com nossos queridos amados irmãos, eu quero saudar a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus, entendendo, né, e sabendo que o nosso Deus verdadeiramente ele é um Deus que sabe e que pode todas as coisas. Nós vamos estar meditando nesta noite, meus queridos, acerca da família, um louvor bastante conhecido, tá? Então eu peço aí que, se vocês puderem nos acompanhar, vou estar falando, fazendo a leitura. Deixa eu abrir aqui, tá certo? No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso número 8. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5 e verso de número 8, para a honra e a glória do nosso Deus. Quero cumprimentar a amada igreja, né, os fiéis da casa do Senhor, que sempre está conosco aí assistindo as lives. Eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para o seu coração, para te ajudar no seio familiar, para te ajudar no convívio na tua casa, e é muito importante nós entendermos isso. Então, o estudo desta noite, a palavra no culto da família, vai falar sobre os deveres que nós temos com a família, é os deveres que nós temos com a nossa família. Então, dentro desses deveres, nós não podemos negligenciar o nosso papel em família. Então o tema vai ser sobre isso, deveres com a família, e não podemos negligenciar o nosso papel em família, porque infelizmente hoje as famílias estão vivendo de forma completamente errada e equivocada. Diz assim a palavra do Senhor nesta noite em 1 Timóteo capítulo 5, verso número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5, verso 8. Mais uma vez. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Olha, negou a fé. E é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. Então nós vamos estar falando hoje sobre os deveres com a família. Se você não cumprir os seus deveres com a família, você perdeu a fé e é pior que o infiel.
Amém? Então é sobre esse tema que nós vamos tratar. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, nós não podemos deixar de fazer aquilo que cabe a nós, tá? Então não podemos negligenciar o papel em família. Infelizmente, é muito difícil hoje, né, falar desse assunto família, porque está ficando cada vez mais escasso tratar esse assunto na presença dos irmãos e dentro da casa de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque nós temos um pastor abençoado, o pastor José Dias, que está preocupado com a sua igreja e com o seu rebanho. E me colocou, né, na incumbência de estar transmitindo para vocês a palavra do Senhor e principalmente para falar com a família. Então eu agradeço a Deus e ao nosso pastor José Dias pela confiança que tem nos dado, né, para fazer a obra de Deus, tá certo? Não tem freado, não tem barrado o nosso ministério. Então eu louvo a Deus por isso e tem sempre me auxiliado e me ajudado, né, e me inspirado para continuar fazendo a obra do Senhor. Então nós vamos tratar nesta noite sobre família, tá? Então nós, quanto cristão, lógico, não só serve para cristão, mas também serve para todos, né? Toda a família do modo geral, mas eu estou tratando aqui com irmãos em Cristo Jesus, com pessoas que realmente, né, professam a fé em Cristo Jesus. Então nós, como cristão, devemos conservar a nossa família no seu conceito original, tá? Nós temos que manter a nossa família no conceito original. Que conceito original é esse? É dentro dos planos de Deus, naquilo que Deus tinha instituído para a família, desde a criação lá no Jardim do Éden de Adão e Eva. Eu tratei esse assunto na live de domingo passado, então estou dando continuidade nesse tema, nesse estudo para vossas casas e para vossas famílias, tá? Então quero que primeiramente dizer para você aqui, se nós como cristãos devemos conservar a família no seu conceito original, segundo os planos de Deus, segundo o propósito de Deus para com a família, então é meu dever, é dever de cada um cumprir o seu papel naquilo que Deus instituiu para mim e para a família, tá? Então nós temos que, através da palavra de Deus, cumprir o nosso papel. E o problema da hoje dentro das famílias é que cada membro da família ele está negligenciando as suas atribuições dentro do seu lar. Mas cabe então a mim, cabe a você cumprir o seu papel, e cabe a cada membro da família, pai, mãe, né, filhos, irmãos, cabe a cada um de nós dentro da família não negligenciar as nossas atribuições que foi dado para nós de acordo com os preceitos da palavra de Deus e com o querer de Deus para nossas vidas. É um assunto difícil de falar, é um assunto um pouco complicado para se tratar, porque infelizmente hoje nós temos famílias destruturadas gerando famílias destruturadas, tá certo? Então, por não poder fazer com que as pessoas aprendam, né, como deve ser a família, então nós estamos tentando ensinar aqui para a igreja de Deus que ainda querem e acreditam que Deus tem o melhor para a sua casa. Quando você entende que Deus tem o melhor para a sua casa, tem um plano maravilhoso para a sua família, você vem e busca conhecimento de Deus. Então cabe a cada membro da família não negligenciar as suas atribuições dentro do seu lar, tá? Então nós vamos tratar praticamente sobre isso. E para nós entender um pouquinho, eu fiz questão eu gosto muito de etimologia da palavra, né, do grego, hebraico, origem latina, né, do latim. Então eu quero trazer para você nesta noite o conceito da etimologia da palavra lar. O conceito que tinha a etimologia da palavra lar, porque eu faço parte de um lar, eu tenho uma família e cada família tem um lar, tá? Então a etimologia da palavra lar, ela vem do latim, de origem latina, tá? Vem da palavra lares. Então lar, para nós no português, vem do latim lares, e essa palavra lares do latim, ela tem origem romana, né? Ela tem origem de um deus romano e de um deus etrusco, tá? Então Roma, os romanos e os etruscos, eles nomeavam o nome de um deus chamado Lares. E esse Lares, esse mesmo deus, é que traz o nome lar para nós. Por que esse deus Lares do romano e dos etruscos foi trazido para lar? Porque esse deus, tá, é o deus que os romanos e os etruscos acreditavam que protegiam a casa. Era o Deus que protegia a sua casa. Então falava assim, né, que Lares esteja
né, lá na sua casa, ou seja, então o Deus que protege a casa. Então ficou o lugar da casa significando lar, onde residia a presença de Deus. Então um lar onde residia a presença de um Deus que cuidava da casa. E está associado esse nome Lares, esse nome de Deus Lares, está associado a fogo. Por quê? Porque o fogo era aquele que aquecia as famílias no inverno, e também era o Deus do fogo que trazia alimento para a casa, né? que trazia, onde chegava na cozinha, acendia-se um fogo para aquecer o lar, para aquecer a casa, e também para proteger a família, e também para poder alimentar a família. Então esse Deus é um Deus da proteção e um Deus também ali da alimentação, tá? E por isso que eles cozinhavam e faziam isso no lar, tá ok? E o mais perto para a gente entender isso, para você ver a etimologia da palavra lares, você vai lembrar da palavra lareira, né? Muitas casas, né, principalmente nos Estados Unidos, que é um lugar, região fria, tem uma lareira, ou seja, acende-se o fogo para poder aquecer a casa, tá certo? Então antigamente os romanos também faziam isso, eles acendiam um fogo, ou seja, um lugar, um altar, uma lareira, para poder ter a presença de Deus na sua casa. Então por isso chama lar. Agora, o foco aqui que eu quero dizer para você, tá? É que nós, através dessa etimologia da palavra lar, nós podemos deixar o verdadeiro Deus tomar conta da nossa casa. Eu peguei o exemplo aqui da palavra lar, Lares, do Deus Lares, que tomava conta da casa. Mas eu quero dizer para você nesta noite, assim como Paulo fez lá em Atenas, eu quero falar do Deus desconhecido. Eu quero aproveitar essa palavra lar, né, que é o lugar da habitação de Deus para cuidado, tá certo? E para poder proteger a família. Então o foco nesta mensagem que nós lemos é fazer com que o verdadeiro Deus venha tomar conta da nossa casa. Que o verdadeiro Deus venha tomar conta da nossa moradia, tá bom? Então, para quê? Para poder nos alimentar e nos aquecer debaixo da graça, da unção do Espírito Santo de Deus, guiando-nos e nos ensinando como devemos nos prostrar, né? Como devemos nos postar diante da família. Ou seja, nós precisamos deixar que Deus cuide, nos instrua de que maneira devemos andar e fazer dentro do nosso lar. Por isso que eu falei hoje, se você não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, você negou a fé e é pior do que o infiel, tá bom? Então somente a obediência aos preceitos bíblicos que pode trazer felicidade para a sua casa e trazer saúde para a sua família. Não tem como, meu irmão, trazer para a minha vida, né, se não for através dos preceitos da palavra de Deus, debaixo dos preceitos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos deixar Deus, o verdadeiro Deus, né, o verdadeiro Deus do lar, né, não lares romano, não lares, tá, dos etruscos, mas o lar, realmente o Deus verdadeiro, Jeová, aquele que cuida, que zela e que guarda a nossa família. Então é somente através da obediência aos preceitos da palavra de Deus que nós podemos trazer verdadeiramente felicidade e saúde para a minha família. Se você quiser trazer saúde e felicidade para o seu lar, não tem outro caminho senão ser debaixo dos preceitos da palavra de Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas que professam a fé que eu e você professamos não conseguem entender qual é o seu papel. Não conseguem saber quais são as suas atribuições dentro do seu lar, ou seja, dentro da sua família. Então é somente através da palavra de Deus que nós vamos entender qual é o nosso papel. Então a nossa obrigação, é o nosso dever que nós temos com a família. Então não podemos negligenciar de maneira nenhuma o nosso papel em família. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente poder começar a dar início a esses preceitos que o Evangelho nos traz, para que nós possamos entender o papel de cada um dentro da sua família, para que eu não possa negligenciar a minha parte, para que a esposa não possa negligenciar a sua parte, e os filhos não possam negligenciar as suas partes, nós temos que entender então o que Deus, dentro do seu plano divino, dentro do seu propósito para com a família, qual o papel que ele desempenhou para cada um. Qual o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do filho? Qual será o papel, né, dentro da família? Infelizmente,
muitos cristãos não sabem o seu papel e por isso negligencia, por isso não faz aquilo que está posto. Tá? É por isso que eu vou falar aqui que as famílias estão sofrendo de uma anomia. Tá? Da mesma forma que a sociedade está sofrendo a anomia social, também podemos dizer que a família está sofrendo uma anomia, tá bom? Anomia é uma doença, você pesquisa aí depois que o tempo não nos espera, mas anomia dentro da família, dentro do lar. Por quê? Devido ao fato simples de negligenciarem as suas atribuições, porque não conseguir fazer aquilo que lhe cabe, por não poder fazer aquilo que lhe está posto. Então eu negligencio a minha parte como marido, as coisas desandam. A esposa negligencia a parte dela como esposa, as coisas desandam. Os pais negligenciam a sua parte como pais, as coisas desandam. Os filhos também negligenciam a sua parte como os filhos, as coisas desandam. Então, infelizmente, as famílias estão sofrendo desta enfermidade, desta anomia que está destruindo e acabando com muitos lares. E pior ainda, muitos lares cristãos. Quantos divórcios, quantas brigas entre irmãos, quantas desavenças entre famílias. Infelizmente hoje as famílias estão sofrendo desta anomia porque não conhecem e negligenciam as suas atribuições. Por isso é responsabilidade nossa de nós fazermos as nossas atribuições. Tá? Então, se é responsabilidade minha, responsabilidade da esposa, responsabilidade do filho, cumprir com as suas atribuições. E cada atribuições para cada membro da família é sua, é minha. Por que eu estou dizendo isso? A atribuição do pai é do pai, não é da mãe. A atribuição da mãe é da mãe, não é do marido. A atribuição do filho é do filho. A atribuição do irmão é do irmão e da irmã. Eu não posso fazer aquilo que é da irmã como pai. Eu não sou irmã, eu sou pai. Eu não sou irmão. Então cada um tem que cumprir com as suas responsabilidades dentro das suas atribuições, ensinada e direcionada pela santa e poderosa palavra de Deus. Por muitas pessoas negligenciarem a palavra de Deus, não entendendo os preceitos de Deus para as famílias, porque por isso acontece esta enfermidade que está alastrando, destruindo e acabando com as famílias. Mas em nome de Jesus Cristo nesta noite, a minha casa, a sua casa, a nossa família vai estar guardada debaixo das poderosas mãos do Senhor, porque eu quero fazer um compromisso aqui, juntamente com você, e juntamente comigo, e juntamente com Deus, falando que na minha casa eu vou seguir todo o ensinamento de Deus para a família. Se eu fazer a minha parte, a sua família fazer a sua parte, a sociedade vai ganhar com isso. Então, que cada um fazendo a sua parte, todos irão ganhar. Então, é responsabilidade minha, as minhas atribuições. Então, atribuições minha é minha, da mãe é da mãe, do filho é do filho, do irmão é do irmão. Nunca jogar e nunca delegar ao outro aquilo que é da sua responsabilidade. Então nós estamos entendendo aqui nesta noite, neste momento, esse primeiro passo, tá? O marido e a mulher são o esteio da família. O casal é o alicerce. O casal é a estrutura. O casal é o esteio da família. É o esteio da família. Então eu tenho que cumprir com as minhas atribuições, cada um cumprindo com as suas atribuições, e nunca jogar ou delegar a outro aquilo que é da minha responsabilidade. O que é responsabilidade do marido, da esposa, do filho, Ficou claro? Até aí já está claro? Então é isso que Deus está colocando para nós neste ensinamento nesta noite, tá? Então, como eu disse na live anterior, muitas famílias estão sendo destruturadas porque estão sendo formadas sem nenhuma estrutura, sem ter base bíblica, sem ter conhecimento da palavra de Deus, e tampouco sem conseguir, cumprir com as suas obrigações, onde ele passa a sua responsabilidade para outro. Ou seja, hoje um pai e mãe, jovens casam jovem, e a responsabilidade da educação do filho fica para o avô ou para a avó, ou vice-versa. Então hoje você vê que está completamente ao contrário. Então a sua atribuição, a sua responsabilidade é sua.
O que é minha, o que é sua, o que é da esposa é da esposa. Então quero que fique bem claro isso, que eu não vou entrar nesse assunto porque eu falei isso na live anterior de domingo passado. Se você quiser assistir, volte lá. Se você não assistiu, você vai ver como que é a formação da família que eu falei na parte passada, tá? Então, para nós entendermos, a Bíblia é o melhor lugar para conhecermos as nossas obrigações. A palavra de Deus é o melhor lugar para nós conhecermos qual é o papel de cada um dentro da família, o papel de cada pessoa dentro da família. Então eu vou dividir aqui a divisão, o papel de ambos, pai e mãe. Quero dividir aqui o dever do marido, o dever da esposa e o dever dos filhos. Vou acabar no final falando do dever dos filhos. Mas primeiro, eu quero aqui desde já começar a falar sobre os deveres mútuos. De quem? Dos pais. O dever mútuo dos pais, tá? Ou seja, não é dever só da mãe, não é dever só do pai, mas é dever de ambos. Então vou começar a tratar agora sobre o dever de ambos dentro da família, tá certo? Então qual que são o papel dos pais? Para a gente começar primeiro falando do papel dos dois, ou seja, quando você casou com a sua esposa, você casou com o seu marido, vocês se tornaram uma só carne, tá? E todos ficaram unidos e ninguém mais pode separar. Então, quando vocês estão unidos, então é dever dos dois fazer esse requisito. Primeiro passo. Qual que é dever mútuo? Que é o dever dos dois. Primeiro, cuidar da educação dos filhos. Não é dever só do pai. Não é dever só da mãe. É dever de ambos. Vamos começar por aí. Então quero tratar a primeira parte do dever de ambos. Então cuidar da educação dos filhos. Ou seja, na correção e na disciplina. Tem pai que corrige, a mãe descorrige. Tem mãe que corrige, o pai descorrige. Então fica aquela bagunça. É dever dos dois dar e cuidar da educação dos vossos filhos. Ou seja, na correção e também na disciplina, ok? O pai não pode deixar só para a mãe. Ah, sua mãe bate, por quê? Vou deixar para a mãe bater, educar, porque daí ele vai gostar mais de mim. Às vezes a mãe fala, eu não vou chamar atenção, não vou disciplinar, não vou corrigir, e não vou educar meu filho, por deixar que o marido faz, porque para meus filhos ser gostar mais de mim. E isso, irmão, não pode acontecer no reino cristão. É dever dos dois educar os filhos. O que um falou, o outro também tem que falar. O que um fazer, o outro também tem que fazer. Infelizmente hoje, muitas famílias estão sendo destruturadas porque alguém está falhando nesse quesito. Alguém está falhando na educação dos filhos. Aí o pai deixa para a mãe deixa para o pai, ninguém acaba fazendo. Está vendo o perigo? Então, o pai não faz, deixa para a mãe não faz, deixa para o pai. Aí acaba ninguém fazendo. Tá certo? E aí é onde acontece a desordem e o problema dentro da família. Então é dever de ambos cuidarem dos seus filhos, na correção, na disciplina. É dever de ambos acompanhar na escola, ou seja, do acompanhamento escolar. É obrigação dos dois acompanhar os filhos na escola, como que está indo na escola, né? Na lição de casa. É dever dos dois. Não é dever de um só. É dever dos dois. É lógico, se alguém tiver mais tempo que o outro, aí sim pode ajudar na escola, às vezes por causa de tempo. Mas é obrigação dos dois. Não é porque o pai não tem tempo e trabalha mais horas por dia, mas o pai chegar e como está indo na escola, meu filho? Tem que se preocupar. Então é dever dos pais acompanhar os filhos na escola. É dever de ambos ensinar os filhos as obrigações e os deveres com o lar. Ensinar os filhos a obrigação e os deveres que eles têm com a casa, com a moradia, tá certo? Isso é papel de ambos. A mãe fala para o filho, lava uma louça, limpa a casa, e o pai parece que não apoia, tá certo? Ou vice-versa. Então é dever de ambos ensinar os filhos a ter obrigações e deveres no lar, arrumar uma cama, a cuidar da casa, a lavar um copo, lavar uma louça, ajudar as mães nos afazeres. Isso é obrigação, ensinar os filhos. Então eu acho bonito quando o pai e os pais colocam os filhos, ensinam os filhos o dever que tem que fazer. Então é obrigação de ambos cuidar dessa tarefa, tá bom? Outra coisa também é a obrigação de ambos ajudar os filhos em suas escolhas. Mas quero repetir uma coisa para você aqui. É obrigação do pai
obrigação da mãe ajudar os filhos na sua escolha, mas nunca, olha, presta bem atenção, mas nunca escolher por eles. Nunca escolher por eles. Tem pai que quer escolher a profissão, quer escolher namorado, quer escolher a namorada, quer escolher tudo. Tem pai que quer intrometer em tudo. Vocês não devem fazer isso, escolher por eles, mas devem orientá-los. Olha, esse namoro acho que não vai ser legal. Olha, esse trabalho pode ser que não seja bom. Que tal você fazer tal coisa? Mas você nunca pode, meu querido. Isso é dever dos dois. Nunca escolher ninguém, mas ajudar eles nas suas escolhas. Porque eu vi muitos pais atrapalharem a vida dos filhos na questão de casamento, de namoro. Aí lá na frente os filhos vão ficar frustrados, porque o pai ou a mãe intrometeu no namoro. Então a gente tem que ensinar, ó filho, é dessa forma que deve se namorar, que deve escolher, cuidado com quem anda, cuidado. Isso é papel seu, mas nunca o escolher por eles, tá? Não vou entrar no assunto porque o tempo não nos espera. Mas se vocês tiverem pergunta, faço aí de tudo que você não entendeu, que achou que é certo, que não é errado, ou quiser contribuir nos comentários, contribui aí, tá bom? Então é dever de ambos ajudar eles nas suas escolhas, mas nunca escolher por eles, tá bom? Indicar para eles o caminho que eles devem andar, e eles poder medir e pensar por eles próprios, porque eles têm que conhecer também o mundo como conheceu, como você aprendeu. Então tem que ter aprendizado também no mundo, tá bom? Então não deve escolher profissão, namorado, namorada, mas instruir somente, orientá-lo de que forma, tá? É dever dos pais também a obrigação de ser exemplo. É a obrigação dos pais em ser exemplo no âmbito moral, no âmbito ético e religioso. Então é dever dos pais, é dever dos dois, de ambos, ser exemplo dentro da moralidade e dentro do ser um ser ético, ok? Porque não adianta nada eu falar para o meu filho não fazer se eu faço. Não adianta nada eu falar para o meu filho anda desse jeito e eu não ando. Não adianta nada eu falar meu filho vai para a igreja, vai para a escola dominical, vai para os cultos se eu não vou. Então eu tenho que ser os pais, ambos, os dois, tá? Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo para os filhos no âmbito moral, ético e religioso, independente da religião. Não estou falando aqui cada um independente da religião, mas é importante isso, você ser um pai dentro da moralidade e um pais morais e pais éticos e pais também religiosos, tá bom? E o pai é obrigação de ambos, da família, ser sacerdote, amigo e conselheiro. Ser sacerdote, amigo e conselheiro. É isso que é ambos trabalho do pai e trabalho também da mãe, tá bom? É trabalho também no que diz respeito às tarefas de casa, também é da responsabilidade de todos. A tarefa do lar é de responsabilidade de todos. Então também cabe do dever mútuo, que é dever do pai e da mãe também, tá certo? Da responsabilidade dos afazeres, das tarefas diárias da casa. É da trabalho de ambos, não é para um só, é para ambos, tá bom? É também ambos cuidar do orçamento da casa. É também o dever de ambos cuidar do orçamento também da casa, tá bom? A esposa ajudar a trabalhar, ajudar a economizar, tá? E assim por diante. Então é trabalho de ambos cuidar também do orçamento da casa. Cuidado, você que é gastão demais, gasta escondido, não fala com o marido também gasta escondido da esposa, né? Gasta com carro, gasta com som, gasta com não sei o que e vai esquecendo das outras coisas. Então é importante também dever de ambos cuidar do orçamento da casa. Aquilo que for concordado entre os dois, amém. Não faça nada sozinho. Então o orçamento quer dizer juntamente com a casa. Outra coisa que está acontecendo muito no meio do evangélico hoje, o dinheiro da esposa, o dinheiro do marido. Não pode existir isso, meu irmão. O dinheiro que entra na casa é de ambos, para manutenção e ordem da casa, tá? Então esse negócio, o dinheiro da minha esposa ela faz o que ela quiser, o dinheiro meu faz o que eu quero, não, tá bom? Tem que ser dever de ambos cuidar do orçamento da casa. E outra, é dever de ambos, é dever do pai e da mãe criar os filhos na admoestação do Senhor. Criar os filhos na admoestação do Senhor, tá? Então é obrigação de todos, tá bom? Então o pai tem que ser bons exemplos em casa, no trato, no âmbito moral, religioso e conselheiro, tá certo? E também assinar os filhos na admoestação do Senhor. Eu vou deixar aqui um versículo que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, para você ver a obrigação dos pais em criar os filhos na admoestação do Senhor. Diz assim: e tu inculcarás os teus filhos, e dele falarás, ensinando em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te, tá? Então a obrigação dos pais instruir
o filho no caminho que deve andar, dentro da administração do Senhor. Então tem que ensinar seu filho a conhecer a Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, muitos pais deixaram de ensinar Deus nos seus filhos, dentro do seu lar. Aí ficou a dificuldade que a igreja está enfrentando, tá bom? Tem muito mais outros versículos aqui, se você quiser ler na sua casa aí, tá bom? Que é Provérbios 22, verso 6, tá? E assim por diante, tá ok? E também nós temos que aprender a fazer aquilo que Deus ordenou para a sua casa. Ficou clara essa primeira parte? O deveres mútuo dos pais? Então isso é dever de ambos, tá? Não é só do pai. Então não tem do pai delegar para a mãe e a mãe delegar para o pai, não. É dever de ambos. É dever do pai e dever também da mãe para cumprir isso. Agora, eu quero falar no que diz respeito à responsabilidade somente da esposa, tá? Então você esposa, você minha irmã, você mãe, você esposa, você que está ouvindo esta live ou vai ouvir posteriormente, vou tratar agora com vocês esta etapa da mensagem. Vamos falar um pouco sobre os deveres e a responsabilidade da esposa. Aí antes de eu começar, eu faço a pergunta: você sabe qual é o seu dever como esposa? Você sabe qual é o seu dever como mulher dentro do seu lar? O problema das dificuldades da família é isso. Não sabe qual é o dever de ambos e a esposa não sabe qual é o seu dever. Assim como o marido não sabe, também o filho não sabe. Então eu falei o dever de ambos. Agora eu vou tratar com você mulher, com você esposa, você mãe, dona de casa, você, tá certo? Que tem um papel já determinado segundo os preceitos da palavra de Deus. E você deve cumprir com aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Você fazendo assim, você será bem-aventurada. Você vai ser considerado a mulher formosa, tá? A mulher formosa, tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo que a esposa tem que fazer. Primeiro passo: a esposa deve ser submissa ao marido. Aí que mora o perigo, né? Submissão. O que será submissão? Infelizmente, os homens entenderam mal esse preceito da palavra submissão, a mulher sendo submissa ao marido, achando que submissa é ser escrava, achando que ser submissa tem que ficar debaixo do jugo do marido, tá? Mas não é isso. Então vamos entender um pouco. Eu sei que o tempo não dá, mas eu quero explicar assim a grosso modo, tá? Não vou aprofundar nisso. Quem vai na escola dominical aprende, tá bom? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de que forma que é. Então primeiro passo: responsabilidade da esposa, ser submissa ao seu marido. Essa ideia de submissão não está dizendo uma ideia cega de obediência, aí o marido tem que ser em cima, tal, não. Primeira coisa, Deus não tirou a mulher do calcanhar do homem nem debaixo da sola do pé. Deus tirou da costela de Adão. Então a mulher tem que estar junta, tá certo? De igualdade com o homem no sentido de dona do lar, ou seja, fazendo parte da família. Então também faço parte da família. Então essa ideia de submissão traz a ideia de cuidar. A mulher tem que cuidar, tá? E da palavra do grego chamado uputasso, tá? Ou opitasso, depende a pronúncia de cada um, tá bom? Então essa palavra upo, ela tem o significado no grego, no português, de sob. E tasso tem significado de organizar. Então submissa, a palavra uputasso, tá? Ou ipitasso, depende da pronúncia, como estou dizendo para vocês. Ela tem a ideia de sob e organizar. Então o que significa? Significa ter a ideia de colocar em ordem. Você tem ali algo para poder arrumar e colocar ela em ordem, tá certo? Ou seja, então quando você fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, esta ideia traz a ideia de cuidar, ou seja, ajudar o marido na liderança e na organização para alcançar um bem comum, para que a esposa possa, através dessa submissão, alcançar um bem comum, ou seja, ajudar o marido a cuidar-se, a render-se à família, ajudar a se render à família. Tudo que você fazer, você tem que fazer pensando na família, tem que fazer pensando no bem comum. Isso que significa submissão. Submissão é trabalhar junto, reorganizando e organizando e colocando em ordem.
Então, o marido tem as suas obrigações e a mulher tem a sua obrigação, ou seja, em ajudar o marido na organização para alcançar um bem comum. Então, por isso que fala ser submissa. Para você ter uma ideia, para entender melhor, né, para ajudar melhor nosso entendimento, por isso que Cristo, por isso que a palavra diz que nós temos que amar as nossas mulheres, ser submissa a mulher ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Para você ver, você que é cristão, como que você é submissa a Cristo? Nós não fazemos tudo para o bem comum da igreja? Para o bem comum do reino de Deus? Isso é ser submisso. É um peso, é um fardo. Cristo nos trata como servos, como pessoas que têm que ser debaixo de uma ordem? Não. Nós fazemos com graça, com amor e com carinho, para que as coisas para que tudo vá bem. Então, ser submissa aqui no sentido é ser como a igreja é submissa a Cristo. Assim a mulher é submissa ao marido por amor e obediência a Cristo. Então, se você tem amor e obediência a Cristo, você faz e é submissa ao seu marido. Então, submissão aqui é cuidar e ajudar o marido na liderança para alcançar um bem comum, tá ok? Para alcançar um bem comum. Então, pera um pouquinho. Eu quero chegar aqui em tal lugar, então vou obedecer e vou respeitar aquilo que eu realmente quero, que é um bem comum para todos. É por isso que o marido também não pode exercer a sua soberania para trazer benefício próprio para ele. Não, também tem que fazer para bem comum. Se tudo que a ordem dele estiver de acordo para fazer o bem comum da família, a mulher tem que ser submissa, ou seja, ajudar a colocar em ordem. Ficou claro assim, a ideia de submissão? Tá? A grosso modo isso, tem muito mais coisa, mas para não prolongar a live, você vai entender um pouco sobre isso, tá bom? Então, assim como Cristo, a igreja é submissa a Cristo, então a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Outro quesito, para que tudo vai bem, a mulher tem que aprender a respeitar e amar o seu marido. Você precisa aprender a respeitar e amar a seu marido. Então, respeito gera respeito, amor gera amor. Então, isso é uma responsabilidade que diz respeito à esposa, segundo o preceito do Evangelho, tá? Outra coisa, você também tem que se mostrar honesta. Então você tem que mostrar honestidade e temor respeitoso e também honrando o seu marido. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não honram o marido, não mostram honestidade com o marido, é desrespeitosa com o marido. Então é obrigação da mulher mostrar honestidade, temor respeitoso e também honrá-lo e amá-lo, tá? E respeitar o marido, ok? Outro papel da esposa, a esposa precisa ser companheira, ser adjuntora. O que é adjuntora? Companheira. Lembra que eu falei que significa submissão? Submissão é ajudar o marido na liderança para alcançar o bem comum. Então você tem que ser companheira com o marido para chegar ao bem comum. Ser companheira dele, tá? Andar do lado, andar junto. Agora o marido vai para um lado, a mulher vai para o outro. A casa não subsiste, irmão. A Bíblia fala que com o reino dividido, ele não subsiste. Então a mulher também tem que ser companheira e ter um espírito tranquilo, tá? Um espírito que ajuda, né? Porque não parece, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então é papel da mulher ser uma mulher sábia, tá? E com um espírito tranquilo e ser companheira. E outra coisa também, saber agradar o marido. É obrigação da esposa saber agradar o seu marido. Infelizmente hoje é muita coisa que as esposas estão deixando de fazer, que é agradar o marido. E outra coisa importante também e muito séria no que diz respeito à responsabilidade da esposa é a esposa tem que administrar o lar. Quem é a administradora do lar é a esposa, não é o marido. A mulher sábia edifica a casa. A mulher que é uma boa administradora, ela sabe cuidar do lar. Ela sabe fazer com que o homem prospere, sabe fazer com que o homem alcance as benevolências e as bênçãos de Deus, porque está no papel da mulher administrar. A administração depende da mulher. A palavra economia vem de oikos, que significa casa, que vem, né? É interessante a etimologia das palavras. Então ela cuida daquilo que é de dentro, daquilo que é do lar. Esse era o papel da esposa. Então cuidar da administração do seu lar, tá bom? E alguns deveres que a esposa precisa fazer também, deveres das mulheres aqui, que está escrito aqui em Provérbios 31:27, diz assim, ó: olha pelo governo da tua casa e não come o pão da preguiça. Então a mulher tem que cuidar bem do governo da sua casa, tá bom?
Olha que diz aqui, ó, Coríntios 7, 1 Coríntios 7:10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Meu querido, irmã, você tem que ser companheira, não se aparte do seu marido. Seja companheira, sabe agradar, sabe administrar, seja uma mulher virtuosa, para que o lar vá bem, para que as coisas andem bem, tá? Então, em 1 Timóteo também, 3:11 diz assim: da mesma forma as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então é obrigação da esposa ser respeitosa, obediente em tudo, tá certo? Então vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, como se estivesse fazendo para Deus. Então o Senhor Jesus é o Senhor da igreja, Senhor da casa dele, e o seu marido é o Senhor da sua casa, tá? O mesmo respeito nós temos que ter, você tem que ter também com o seu marido, tá certo? Então sendo respeitosa, então esse é o papel da esposa. Tá ok? Agora, ao que cabe ao marido. Agora, ao que cabe ao esposo. Falei um pouco sobre a esposa, tá? Tem muito mais coisa sobre a esposa. Se eu fosse falar tudo, com certeza o tempo não nos esperaria. Mas, com certeza vocês vão aprender no decorrer da tua caminhada na igreja, tá? Através dos ensinos que o Senhor colocar, através da minha vida, para ensinar para vocês. Agora vamos falar um pouco da responsabilidade que cabe ao marido. Não é só a esposa que tem obrigações. O marido também tem as suas obrigações. Quer ver uma das obrigações do marido? Vamos lá. Tem muitos esposos que não sabem disso. Por isso que vai mal a família. Agora, uma das obrigações do marido: amar a esposa como a si mesmo. Se você amar a sua esposa como a si mesmo, ela vai conseguir ser submissa com você. Ela vai conseguir ser companheira sua. Então você vê, uma coisa leva a outra. Para que a esposa cumpra as suas obrigações, o marido tem que cumprir também com as suas obrigações, tá? Então, primeira coisa, o esposo tem que amar a esposa como você amasse a você mesmo. Em Efésios 5:28 e verso 33, tá lá, não vou ler que o tempo não espera, tá bom? Mas vê na sua casa aí, Efésios 5:28 e o verso de número 33, tá bom? É como você tem que amar a sua esposa, como você amasse a si mesmo, como Cristo amou a igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 25. Agora, que amor que é esse? Olha, para o marido saber também. Você acha que a mulher não... Depois você entender esse amor que eu vou ensinar para vocês aqui, você acha que a mulher não vai ser submissa? Você acha que a esposa não vai ser companheira? Lógico que vai. Se você amar a esposa como a si mesmo. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que amor é esse? É um amor sacrificial. Um amor aonde você coloca a esposa, a família em primeiro lugar, sem esperar recompensa nenhuma, sem visar benefício nenhum. Você faz tudo por amor à sua esposa. Amar a sua esposa como você amasse a si mesmo, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora, marido, você está disposto a se entregar para a sua esposa? Está disposto a se entregar por amor a ela? Fazer tudo que cabe a você fazer? Então é obrigação do marido amar a esposa como a si mesmo. Outra obrigação do marido: não deve irritar-se contra ela. Você não deve se irritar contra a sua esposa. Vamos ler Colossenses 3:19. Vamos ler aqui Colossenses, Filipenses, né? Colossenses 3:19. Olha o que diz aqui. Obrigação ao que cabe ao marido agora. Estou ensinando para vocês ao que cabe ao esposo, tá bom? Ao que cabe ao marido. 3, verso 19, que diz assim: vós, marido, amai a vossas mulheres e não a trateis asperamente. Tá aí. Quanto marido chucro, quanto marido áspero, quanto marido que trata asperamente a sua esposa. Então, você deve tratá-la, irmão, você deve tratá-la sem irritar ela. Colossenses 3:19. Tratar ela com dignidade. Você tem que tratar a sua esposa com dignidade. Entender que ela é o vaso mais fraco. Para entender que ela é o vaso mais fraco. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. 1 Pedro, capítulo 3 e verso de número 17. Então você não deve irritar a sua esposa, deve tratá-la com dignidade e entender que ela é o vaso mais fraco. 1 Pedro,
3, verso 7. 1 Pedro 3, 7 diz assim: igualmente, vós maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher. Olha, irmão, se você ama ela como Cristo amou a igreja, você vai honrá-la também, tá? Honrar a mulher como o vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Agora, que marido você está sendo para sua esposa? Você está cumprindo o seu papel? É responsabilidade sua e é só sua. Lembra que eu falei no começo da live? Então cada um não deve negligenciar as suas atribuições, ou seja, as suas responsabilidades. Então é papel seu cuidar da sua esposa com dignidade, sem irritá-la e tendo ela como um vaso mais fraco, para que nas vossas orações não sejam impedidas. Quantas pessoas que tratam a mulher asperamente, é chucro, arrogante com as mulheres, né? Não tem paciência com a esposa. Isso eu sei que é o mal do machismo, é o mal do homem. Também eu falo que às vezes eu falho, mas eu procuro ser o mais amável possível, buscando aprender com o Espírito Santo de Deus. Então você deve assumir a sua também outra obrigação que cabe ao marido, é assumir a sua responsabilidade de ser o cabeça da casa. Mas não ser o cabeça da casa com autoritarismo, né? Você não é autoritário, né? Aquele cara, tem que ser do meu jeito a ferro e fogo, não. Mas com amor, conforme está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, e Efésios capítulo 5, verso 23. Então você marido, tem que assumir a sua responsabilidade de ser o cabeça da casa. E outra coisa importante também, ao que cabe ao marido, para a gente poder adiantar, você tem a responsabilidade dos 3 P's. Você sabe qual é esses 3 P? Que P que é esse? Você tem que assumir a sua responsabilidade dos 3 P's, tá? Da palavra P mesmo, P de pato. Tem muitos cristãos que não sabem disso e não faz, negligencia a responsabilidade desses 3 P's. Quais são essa responsabilidade? Você tem que ser professor, você tem que ser protetor e você tem que ser provedor. 3 P's. Professor, ou seja, ensinar o filho, ensinar a esposa, ensinar as coisas. Você tem que ser protetor, proteger os filhos, proteger a esposa. E você tem que ser provedor. Provedor material, provedor espiritual e provedor emocional. Você está promovendo o bem-estar emocional da sua esposa? Você está provendo o bem-estar material da sua casa? Você está sendo provedor do bem-estar espiritual da sua esposa e da sua casa? Então, cabe ao que cabe ao marido é saber a sua obrigação dos 3 P's: professor, protetor e provedor. E o provedor material, espiritual e também provedor emocional. Também dá para fazer outra mensagem sobre esses 3 P's, mas vamos para frente. Outra coisa também, convém também ao esposo saber agradar a esposa. Não é papel da esposa só agradar o esposo, é papel também do esposo agradar a esposa, tá? Conforme está em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 3 ao verso 5. Vamos ler 1 Coríntios? Esse eu vou ler, faço questão de ler. 1 Coríntios capítulo de número 7, tá bom? 1 Coríntios capítulo 7, já vamos estar terminando, tá, irmãos? Dos filhos vai ser rapidinho. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 ao verso 5 diz assim, ó: o marido pegue a mulher o que lhe é devido, pague a mulher o que lhe é devido, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não desfraudeis uns aos outros, então por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar-vos a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meu irmão, o esposo tem que saber agradar a esposa, tá? No ato sexual, tá certo? No carinho, no afeto, no amor. Não deve também tratá-la ela somente como satisfação carnal. Não. Lembre, ela é sua esposa. Esposa, lembre, é seu marido. Vocês têm que ter realmente consenso, tá? Para que não venha cair no pecado da tentação do adultério, da prostituição. Cuidado, tá bom? Tá. Cuide bem do corpo do seu marido. E marido, cuide bem do corpo da sua esposa. Esse é o ensinamento de Deus. Então, a obrigação do marido.
Outra obrigação do marido, governar bem a sua própria casa. É obrigação do marido governar bem a sua casa, conforme está 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. Ter os filhos em sujeição, em honra, tá? Então, obrigação do marido, tá certo? Outra coisa importante também para o marido, para a gente finalizar, mesmo que a mulher trabalhe fora, você não deve comer o pão da preguiça. Você tem que também lutar do suor do teu rosto e comer do trabalho das tuas mãos. Tem marido, meu irmão, que misericórdia, né, preguiçoso. Os outros chamam na fala, antigamente chamava de canela grossa, parece um negócio assim, né? Tal, meu querido, cuidado, tá certo? Ajude a cuidar do lar. Se a sua esposa trabalha fora, trabalhe também, ajuda. Eu sei, se você estiver desempregado, tudo bem. Acontece às vezes da marido da esposa cuidar da casa, por um momento que houve um desemprego, né? Houve ali algumas circunstâncias que atrapalham. Mas você viver na custa da esposa, meu irmão, isso não é papel do marido, não. Tá? Então é papel de você também lutar e trabalhar. Estou dizendo que você deve ganhar mais que a esposa, não é isso que eu estou dizendo, não. Ela pode ser até bem mais sucedida que nós. Igual na minha casa, minha esposa sempre fez um trabalho que foi muito melhor. Tá? Mas mesmo assim, eu também trago sustento para casa, também tenho o meu trabalho. Tá, ok? Então cabe ao esposo também comer do fruto do seu trabalho, tá? Então cabe ao papel do marido fazer isso, tá ok? E é papel do marido também ensinar, tá? Ensinar os filhos, prover, treinar, tá? E criar, tá certo? E também controlar. Então é papel do marido amar, controlar, tá em 1 Timóteo 3,4, criar os filhos, tá? Da maneira correta, conforme está em Efésios 6, verso 4. Você deve também instruir seu filho no caminho que deve andar, Provérbios 22, verso 6. Tá ok? Então isso também é papel do esposo e papel do marido. Agora, para a gente finalizar essa live, nós está terminando a live e falar um pouco, né, e louvar o hino 400 da nossa harpa, está terminando. Vamos falar agora o que compete aos filhos. A obrigação dos filhos. O que compete aos filhos, tá? Então, que é a obrigação dos filhos. Primeiro, é a obrigação dos filhos ser bons filhos. É a obrigação dos filhos dar orgulho para os pais. Tá vendo, filho? Você tem obrigações também. Você também tem responsabilidade, tá? Você deve se comportar dignamente diante da sociedade para deixar vossos pais felizes. Para que seus pais sejam felizes. Vamos ler Provérbios, capítulo 10, verso 1, rapidinho. Provérbios, capítulo 10, verso de número 1, tá? Diz assim, Provérbios 10, 1. Provérbio de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco entristece a sua mãe. Então, meu querido, é obrigação sua andar dignamente, para ser orgulho dos vossos pais, tá bom? Para que você possa entender o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. E Provérbios 30, verso de número 11, diz assim: a gente que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Cuidado com o que você está fazendo, tá bom? Então não causa vergonha aos seus pais indo atrás de aventuras perigosas, aventuras vergonhosas, diferente daquilo que se foi ensinado para vocês. Seu pai falou para você não andar nesse caminho, não ande. Para trazer orgulho para o seu pai, orgulho para sua mãe. Então cabe a você dar orgulho para os seus pais. Outra coisa que é dever dos filhos, acatar a correção e a disciplina dos pais, entendendo que há normas e princípios a serem seguidos. Há normas e princípios a serem seguidos. Então é obrigação ao que compete aos filhos aceitar as correções e a disciplina dos pais. Que o pai que corrige é o pai que ama. O pai que corrige é o pai que ama, tá? Então obrigação sua cuidar, tá? E aceitar e acatar a correção dos pais. Provérbios capítulo 13, verso 1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Você é sábio ou você é escarnecedor? Então isso é o que compete aos filhos. Vamos ver Provérbios 15, 5. Diz assim: o tolo despreza a disciplina do seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Então o que cabe aos filhos é você acatar a correção dos vossos pais. Outra coisa que compete aos filhos, reconhecer os esforços dos pais para poder criá-los. Pensa que é fácil criar filho? Pensa que é fácil criar vocês? Não é fácil não. Reconheça o esforço que os seus pais fazem para poder criar vocês. Seja grato,
Tá certo? Seja grato no pouco, seja grato naquilo que seus pais conseguiram. A vontade de todo pai é dar o melhor para os filhos, mas se não está conseguindo, seja feliz com o que tem. Não seja um filho ingrato. O seu pai está fazendo o melhor que pode para poder criar vocês. Então, reconhecer o esforço dos pais para criá-lo. É dever dos filhos honrar os pais, respeitá-los e amá-los. É dever, o que compete aos filhos, respeitar, honrar e amar os pais. Entendendo que o primeiro mandamento com promessa é honrar o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na vida. Por isso que tem muitos jovens morrendo cedo, porque não houve a correção do pai, não honra o pai, não respeita a mãe. Cuidado, filhos, cuidado. Você pensa que você querer ser dono do seu nariz, não respeitando, não honrando seu pai? Não vou prolongar seus dias na terra não, tá bom? Cuidado. Então o primeiro mandamento com promessa é esse. Você vai ver em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Não vamos ler que a hora não nos espera, tá certo? Outra coisa também que é obrigação que compete aos filhos. Filhos, isso é importante você entender. Entender que os seus pais viveram em outra geração, tá? Viveram em outra geração. Por isso que muitas vezes não é fácil entender eles. Respeita isso. Respeita. Seus pais vieram de outra geração, de outra formação, de outra criação. Respeite isso nos seus pais. Muitas vezes vocês não aceitam, né? Não entendam isso. Então entenda isso, que os seus pais vieram de outra geração. Por muitas vezes seus pais também não conseguem entender vocês. Mas não é obrigação dos seus pais entender vocês, é obrigação de vocês entender os seus pais, que eles vieram de outra geração, tá? E outra coisa para a gente finalizar, não deve, é obrigação dos filhos, que compete aos filhos, não abandonar seus pais na velhice. Não abandona os seus pais na velhice. Cuida dos seus pais, porque um dia vocês vão ser velhos. Tem uma música sertaneja que fala, né, do couro de boi. Lembra da música do couro de boi? É uma música bastante legal. É bom você ouve essa música. O menininho corre lá, pede pro vô, dá um pedaço do couro do boi para mim, vô. Mas por que você está pedindo, meu filho? Porque um dia meu pai vai ficar velho e eu vou dar o couro de boi para ele poder ir embora também. Ou seja, assim como meu pai fez com você, eu vou fazer com ele também. Mas a Bíblia não ensina isso, tá? Em Provérbios 23, 22, vamos ler para a gente finalizar. Já vou acabar a live, nós vamos estar louvando em 400, tá bom? Provérbios 23, verso 22, diz assim, ó. 23, ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando vier a envelhecer. Então, quando eles vierem a envelhecer, não despreze. Escuta o conselho, escuta a educação. Não é porque vocês estão casados que ele deixou de ser pai, é pai, tá? Então, ouve, respeite seu pai, cuida do seu pai na velhice, porque um pai cuida de 7 filhos, e 7 filhos não cuidam de um pai. Então compete aos filhos cuidar dos seus filhos, tá bom? Tinha muito mais versículo para ler, não vamos ler, porque o tempo não nos espera, mas vamos terminar. Então o que eu quero que vocês entendam com esse ensinamento, para a gente finalizar nesta noite, vocês permaneceram fiel aí até o fim da live, tá bom? Né? Nossa irmã Janaína está aí firme aí, né? Que os outros irmãos também que estão firmes aí, tá bom? Quero dizer para vocês, ó, quando um lar segue os ensinamentos de Cristo, ele está firmado na palavra de Deus, não tem como dar errado. Se o pai fazia parte dele, a esposa fazia parte dele, e os filhos faziam parte dele, junto com os ensinamentos de Cristo, pautado e firmado na palavra de Deus, não tem como dar errado. Se cada um fazer a sua parte, tudo se torna mais fácil, tudo fica mais simples. Então promova, quero nesta noite falar para você, promova a felicidade do seu lar. Cada um, o pai promove, o filho promove, a esposa promove, tá? Promove a interação entre a família, interage, joga, passeia, vai fazer um lazer, vai para a praia, vai fazer churrasco, vão pescar, tá? Promova a felicidade, a interação no meio da família, seja uma família unida, tá certo? Busque a comunhão no seu lar. Deixa Deus proteger a sua casa, deixa Deus proteger a sua família. E nesta noite, para finalizar, honre a sua família. Marido, honre o seu papel, honre a sua família. Esposa, honre o seu papel, honre a sua família. Filho, honra o seu papel, honra a sua família. E se você honrar a sua família, você também vai estar honrando a Deus. Que vocês possam honrar a Deus com esse ensinamento, com esta palavra.
Que vocês possam honrar a Deus nesta noite. E Deus abençoe as famílias. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesta noite. E possamos fazer com que nós tenhamos uma família vitoriosa. Para que nós possamos honrar a Deus e amar a Deus e adorar a Deus na beleza da tua santidade. Vamos louvar o Senhor com o hino 400 e vamos estar terminando já a mensagem de Deus nesta noite. Louve a Deus juntamente comigo. Vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, paz e harmonia. Em Jesus, desfruto a paz e bem. Em Jesus, na rocha e na palavra. Em Jesus, no homem comparado. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Aleluia. Em Jesus, a família em Jesus, nenhum mal temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, eu guardo o norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo possa abençoar a igreja do Senhor nesta hora, tá bom? Sou grato a Deus pela vida de vocês, por vocês terem permanecido comigo até agora, tá certo? Que Deus possa encher o seu lar, a sua casa, com grande bênção e vitória. Fique com Deus, vamos orar terminando e agradecendo a Deus nesta noite. Amado e querido Pai, obrigado a Deus por esta mensagem e que esta mensagem possa causar o efeito a qual está sendo mandada e enviada, Senhor. Ajude as famílias a se fortalecer na força do Teu poder, ó Pai, na Tua palavra, para fazer uma família forte, feliz e abençoada. Senhor, eu peço em favor da minha família, guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda minha casa, guarda, Senhor meu Deus, a família dos Teus filhos, Senhor, que ouviram e assistirão e assistiram esta mensagem nesta noite. Pai, eu peço que a bênção do Senhor alcance a cada vida por intermédio desta live, por intermédio desse vídeo, ó Pai, e as famílias desta terra seja abençoada para se cumprir com a palavra do Senhor que disse para Abraão: benditas serão todas as famílias da terra. E eu creio, Senhor, que todas as famílias serão benditas, abençoadas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Espero que possa ter ajudado vocês essas palavras, tá certo? E que, se Deus assim permitir, estaremos juntamente novamente adorando a Deus na nossa igreja. Se a igreja abrir, se não abrir, terça-feira estarei aqui trazendo mais um culto de ensino para vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe e estenda as suas mãos no seu lar, na sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Está terminado. Graça e paz a todos. Fique com Deus e tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.